Muito boa tarde, muito obrigada por assistirem a mais uma visita na Tinta dos Nervos. Tenho o prazer de ter comigo o António Despalin, que inaugurou ontem uma exposição aqui dos seus trabalhos. São a sua totalidade inédita, portanto é a primeira vez que são mostradas aqui na Tinta. A Tinta, que se assume como uma casa dedicada ao desenho, às artes gráficas, às artes do livro, às artes da impressão. A exposição do António Despalin interessou-nos porque nos trouxe uma outra dimensão que nós ainda não tínhamos explorado aqui neste espaço, e que é a dimensão técnica, digamos, do desenho técnico, uma vez que a base fundamental que podemos ver nestas obras é exatamente a utensilagem que os geógrafos, os topógrafos utilizam na criação dos seus mapas, mas transposta para um campo que tem muito mais que ver com o campo artístico, com o campo de interrogação e de trabalho sobre o espaço, mas de um ponto de vista que tem muito mais que ver com a expressão de um pensamento do que propriamente com a representação de um espaço. Apesar de serem todas representações, como é evidente. Não sei, vou-te passar já a bola e perguntar que espaços são estes, não é? Se são espaços de facto tão imaginados, são espaços com remissões para o real, se são fragmentos. Então, boa tarde, Ana. Obrigado por me acolher neste espaço, obrigado por acolher a minha obra desenhada nesta galeria. Acho que é um espaço fantástico e estou muito agradecido. Estes espaços não existem, mas têm referências a lugares que eu conheço e muitas vezes aprecio. Temos aqui um arquipélago que eu desenhei no ano passado, durante o confinamento, uma altura em que eu precisava de alguma abertura. E estava a sentir saudades da minha terra, do meu país, que é uma região em França que tem mares, pinhais e cidades antigas. E, portanto, neste arquipélago estão estes elementos todos representados. Temos aqui a cidade antiga, o pinhal, a praia. Outros elementos que eu acho interessante de serem representados na cartografia, que são as estradas submersíveis. E pronto, eu situei a minha casa neste sítio, no mapa. A vantagem de desenhar mapas é que podemos escolher o sítio exatamente onde queremos viver, exatamente. As condições. Mas pronto, não deixa de ser uma mera representação cartográfica de um espaço idealizado em que eu gostaria de viver. Não vivo nesta realidade. Apesar desta ser próximo de Paris, ou de França, já não sei, ou um sítio qualquer que tu me tinhas dito, isto poderia ser... É próximo de Bordeaux. Próximo de Bem, Bordeaux. este arquipélago, pelas características que tem, também poderia ser na Bretanha, na Normandia. Mas este pinhal, esta praia são da minha zona, a norte de Bordeaux. Tu nasceste a norte de Bordeaux, é a tua, sim, o teu sítio. Sim. E tu referenciaste-me que trabalhas, ou começaste a criar mapas, a inventar mapas, a ter necessidade de os desenhar desde muito cedo. Sim. Desde os 7, 8 anos de idade, sim. E o que é que se procura desenhar com 7, 8 anos de idade? O que é que se representa? São muito diferentes destes ou não? Não digo na execução técnica. Não, por isso, na verdade, o primeiro que eu assumi a desenhar e acabar, o primeiro mapa inteiro, era precisamente uma ilha. Uma cidadezinha parecida no centro, e há uma série de sítios bonitos que tinham a ver com paisagens que eu gostava, que descobri na altura, na infância, e que decidi pôr no mapa, como que uma coleção daquelas paisagens que eu gostava, porque muito cedo tive uma sensibilidade paisagística. E é isso que te leva a fazer o curso de Geografia, Sim. de Urbanismo? Sim, é principalmente os mapas. Exatamente. O urbanismo é que depois, quando estudei Geografia na Universidade de Poitiers, tínhamos uma cadeira que era Geografia Urbana,
Estudávamos a estrutura das cidades a partir da Carta Topográfica Francesa de 1/50.000. No estilo antigo, que era o documento que ainda estava disponível na altura, e assim estudávamos as diferentes camadas das cidades, porque é possível, a partir da cartografia mesmo, interpretar o crescimento e desenvolvimento dos territórios urbanos. E estes são dos teus primeiros mapas, que fazes já numa época de formação? Sim, exatamente. Já estudava urbanismo em Paris. Aliás, não, quando estava a estudar geografia urbana em Poitiers, Universidade de Poitiers, comecei em Poitiers. Há um aspecto curioso nas tuas cidades. É claro que a cidade é sempre um elemento muito dinamizador das paisagens, não é? E isso continua a estar presente, absolutamente presente no teu trabalho. Muitas das vezes as tuas cidades são, no entanto, fechadas, um bocadinho ensimismadas. Não tanto aqui, que ainda temos este lado muito estelar, mas em imagens, por exemplo, como esta aqui, em que começamos a ver a surgirem uma série de ou muralhas ou redes viárias, qualquer coisa que encerra a cidade nela própria. Sim. Aqui a cidade é de facto um elemento fechado, ensimismado, diretamente, e porque o tema do limite, da fronteira física e da forma como se representa na cartografia é algo que, na altura em que fiz este mapa, me estava a interessar muito. E não é o único mapa em que encontramos esta característica. Pus aqui uns elementos que me fascinam, que vêm da cidade de Paris e que me fascinam, que é mesmo este tema do limite da cidade físico, da fronteira física. Portanto, isto é uma muralha e retoma exatamente o desenho da muralha de Thiers, que fechou a cidade de Paris no final do século XIX e depois foi demolida, substituída por uma autoestrada, que é o Boulevard Périphérique, que continua a marcar o limite físico da cidade de uma forma ainda mais brutal do que se fosse apenas a muralha militar. Aqui coloquei os dois elementos e a cidade existe toda dentro deste círculo e fora não há nada. Portanto, todo o espaço antropizado é uma interioridade. Uma das coisas mais extraordinárias no teu trabalho é que todos os utensílios de topógrafo, enfim, de representação do terreno estão colocados ao serviço da criação de uma outra paisagem. Ou seja, muitas vezes nós vemos, e na arte contemporânea tem sido um filão bastante trabalhado, a ideia de mapa ser utilizada para falar de um conjunto de realidades, mas um mapa muitas vezes, ou na maior parte das vezes, não direi sempre, apropriado, digamos assim. A verdade é que aqui há um lado muito rigoroso na maneira como as coisas são desenhadas. Ou seja, tu utilizas exatamente a mesma simbologia, como se estivesse a desenhar um território existente, para desenhar ou dar corpo às imagens que tu vais criando. E isso é muito, digamos, muito motivador, mas levanta-me aqui uma questão, que é, quando tu partes para o desenho destas paisagens, tu estás a pensá-las em termos de desenho, de imagem, estás a pensá-las em termos reais de paisagem, se esta paisagem existir e na tua cabeça estás a ver exatamente a paisagem que queres desenhar, estás a ver uma espécie de modelo 3D, ou pensas logo na coisa bidimensionalmente? Não é bem assim, porque parto sempre do mapa, mas de facto vou desenvolvendo essa imagem da paisagem. Tenho uma ideia assim muito vaga inicialmente, mas parte sempre do desenho. Tenho que ter qualquer coisa desenhado para começar a imaginar qual seria a paisagem. E vais contando uma história, vais dando forma ao teu pensamento, às coisas que te preocupam? É uma materialização disso? É, acaba por ser, mas eu ia dizer que depois faço o mapa assim, com todos os pormenores para ver como é que fica. Aí sim já consigo realmente visualizar a paisagem. Aqui estamos em todos os jardins. Sim. E tu
tu dizias-me, se não estou em erro, isso eu me recordo, que temos há uma ilha, há um pedaço de terra onde temos vinhedo. Sim. E isso é representado por estes pontinhos verdes, não é? Sim. Aliás, é preciso dizer que todos estes mapas são feitos utilizando os instrumentos que normalmente os topógrafos utilizam, não é? Portanto, Isso não sei, eu tenho essa eu utilizo umas canetas especiais, sim, certo. muito finas, e umas tintas à base de álcool, porque trabalho com papel vegetal. Certíssimo. Mas realmente não sei quais são os instrumentos que eu utilizo. Para desenhar o mapa? Para desenhar mapa. Hoje em dia os mapas são desenhados no computador. Pois é verdade. Que é uma Já coisa estou ainda que a falar num sistema analógico. não domino nem quero fazer. Exato. Portanto, numa forma de representação um pouco mais antiga, digamos, em que havia esta minúcia e esta utilização da caneta, sobretudo de ponta muito fina, porque todos os pontos têm uma simbologia, não é? Conforme são mais próximos, mais distantes, assim vão, no fundo, simbolizando morfologias, não é? Aliás, ali até temos pontos de cores diferentes. Temos os pontos neste verde macio para representar o vinhedo, aquele laranja que representa os areiais e as dunas. Quando o ponto está um pouco mais espesso, podemos visualizar os relevos dunares, portanto. E tem aqueles pontos azuis que representam a zona intertidal. E aqueles pontos pretos que representam as sebras, porque a paisagem desta parte de baixo é de bocage, sebres. E sim, e a encosta é um vinhedo. Mas não deixa de estar a muralha, não é? Há aqui uma memória, apesar de estarmos num território mais amplo, mais fluido, mais diversificado, continuamos a ter aqui uma espécie de memória estilhaçada, enfim, um pouco. Sim, a muralha aqui explodiu. Está com elementos dispersos, e tem a ver com o tema do poema, porque neste mapa, não é o primeiro em que fiz isso, mas introduzi a poesia, versos de poesia, de uma poesia da Sofia de Melbrenner Andresen, em todos os jardins. Só reproduzi os versos da primeira quadra do soneto para substituir uma eventual toponímia. Uma coisa que me fazia falta era colocar nomes, inventar nomes de lugares, que é uma coisa que não me estou a ver a fazer realmente. Acho que caímos muito rapidamente no ridículo. E bom, tive essa ideia de colocar poesia. E, como é que foi o teu encontro com a poesia da Sofia? Porque aparece, não é a única vez que aparece, não é? Nós temos no outro trabalho da Sofia, não é? Outro poema. Foi porque tenho um fascínio pelo mar e pela paisagem litoral. E também tenho um interesse pela poesia, da língua de expressão portuguesa. E a Sofia é uma poetisa que tem em que este tema do mar e da paisagem litoral é recorrente. E é bonito, não sei. Neste caso temos um poema do Philippe Despées. Philippe Despées, sim, que é o meu amigo conterrâneo que também se radicou aqui em Lisboa. E, jornalista, poeta, sim, essencialmente poeta agora. E aí, pronto, seguindo o mesmo processo, coloquei versos de uma poesia dele e reproduzi o texto inteiro, aliás, na margem do mapa. Aliás, é curioso porque muitas vezes utilizas o desenho à parte para o passar depois para o papel vegetal. Aliás, nós temos presente na exposição alguns trabalhos, alguns esboços do teu trabalho, que são um estímulo e que são também uma ferramenta para depois passares, para treinares a mão, digamos, para os passares depois a... Efetivamente, é sempre uma preparação do trabalho em papel branco, folha A4, A5, muitas vezes o papel quanto mais pequeno melhor. Isto é um projeto que não acabei do início dos anos 2000 e na altura ainda não trabalhava com papel vegetal. Agora trabalho com papel vegetal por vários motivos.
porque dá para desenhar o rascunho de um lado e o desenho definitivo no outro, e sem ter que prejudicar quando eu apago depois toda a parte do rascunho, os traços feitos a tinta. E dá para também desenhar de um lado alguns efeitos, como a maioria do desenho fica no resto da folha, mesmo o verso tem este sombreado dos relevos, que não corri o risco de o fazer deste lado, porque depois podia passar aquela tinta cinzenta, apagar e borrar todo o traço das linhas de contorno, que são curvas de nível. São as curvas de nível. Então, esse desenhar do sombreado poderia ter apagado. Certo. Uma coisa que está muito presente nesta imagem é o rio. Aliás, tem não só o mar, mas o rio, os canais de água têm vindo a aparecer sempre nas tuas imagens. É um elemento muito presente e aqui tem uma centralidade enorme. Esta peça para mim é muito enigmática, tem qualquer coisa de espaço, parece que estamos fora a ver a Terra, a ver a representação de um mundo mais longínquo, ou seja, não estamos tão próximos, mas parece estar um pouco mais afastados. E tu falavas-me numa eventual influência da escrita do Dune. Sim. Poderia ser a capital do Muad'Dib no planeta Duna, mas pronto, há outros elementos que nos estão a enraizar na realidade terrestre, aliás, porque esta cidade redonda apresenta os mesmos elementos de fronteira, de limite, que encontramos na outra cidade que já vimos, que são a muralha de Thiers e uma estrada periférica, elementos parisienses, portanto, tem estradas, linhas de ferrovias que chegam àquela cidade. Mas pronto, e tem um elemento impossível que é este rio, que nasce aqui, na verdade, e não chega ao mar, fica dentro da cidade, nem sequer sai da cidade. E esta água toda alimenta uma espécie de floresta e uma zona de hortas que faz a transição entre as zonas urbanizadas e a natureza úmida. E uma coisa que me referiste, uma vez que estivemos a olhar para esta imagem com atenção, foi que não apenas representavas uma época, digamos, havia no desenho das casas uma espécie de temporalidade que tu lhe atribuías. Sim, não desenho as casas, desenho os quarteirões. É uma escala que supostamente 1 centímetro representa 500 metros, portanto, são mesmo a minha escala é o quarteirão e mesmo assim. Esta rede viária é inspirada nas cidades árabes, nas cidades antigas árabes, é muito orgânica, mas foi feita a seguir uma rede ortogonal que eu desenhei com um rascunho que depois apaguei. E ainda há alguns restos desta rede ortogonal, estes cruzamentos, por exemplo. Portanto, a ideia poderia ser, antigamente existiu, sei lá, uma cidade, uma colónia romana, por exemplo, com um plano ortogonal, e depois a cidade desenvolveu-se seguindo um processo meramente ou simplesmente só orgânico, e só resta uma memória assim desta primeira época em que a cidade era muito rural. Isto é? Estou a dizer, são dunas. Esta imagem, que é um pouco o teu ex-libris, não é? Segundo disseste, é uma imagem que identifica bastante o teu trabalho. Encontramos todos estes elementos representados, a ideia de ilha, neste caso quase arquipélago, na mesma muralha, mas aqui uma muralha aberta, porque há aqui digamos, uma prisão, mas uma série de fugas possíveis. Sim, a ideia é que aquele edifício, a muralha, foi em parte destruída. É um elemento antigo que ou se está a afundar ou está a desaparecer. E também é um elemento que existe nas praias da minha zona,
que faziam parte do muro do Atlântico, que construíram os alemães, que era uma fortificação de todo o litoral francês, e construíram lá blockhouses e bunkers. E aqueles elementos não poderiam ser removidos depois da guerra. Ficaram lá e estão-se a afundar progressivamente no mar. Portanto, é algo que tem a sua beleza, porque é betão, assim, tem aquela memória e vai desaparecendo. Vai sendo corroído pelo mar e vai se afundando. Um elemento aqui que me chama muito a atenção é teres colocado esta palavra um pouco enigmática e que, na realidade, é a maneira como tu assinas os teus projetos. Sim, tem a ver com o meu percurso nos últimos anos numa disciplina oriental. E Kiskindha é o nome da cidade dos homens macacos no Ramayana, naquele épico indiano. E o nome do meu projeto, não é bem o meu nome. Certo, o nome do teu projeto artístico, Sim. Sobretudo. Não é? Aqui temos mais um poema da Sofia e é o teu último trabalho, o mais recente trabalho, digamos mais assim. recente, mas também acaba por ser um dos mais antigos, porque como já vimos tem aqui o primeiro esboço, digamos, o projeto que não acabei no início dos anos 2000 e em agosto do ano passado estava em França, redescobri o mapa e pensei que realmente com as ideias loucas que ele tinha valeria a pena retomar tudo desde o início. Já tinha o rascunho feito, era só refazer e acabar. E foi o que eu fiz. E aqui há um nó viário imenso, não é? Há uma... Sim, que é um daqueles limites impossíveis que eu gosto de colocar nos mapas e que nos chamam a atenção. Sim, parece um estilo real, mas isto é impossível. Para nos despertar para a irrealidade destes mapas, na verdade. E fizeste uma pesquisa muito cuidada sobre algumas das representações renascentistas, enfim, medievais e renascentistas, em que, neste caso, a cultura portuguesa foi pioneira. Fizeste hoje uns possíveis portulanos. Sim, sim. Utilizando o estilo das cartas portulanas. E que me disseste que era sobretudo para perceber como é que funcionavam, não é? Porque é que representavam isto? Cheguei a perceber como funcionavam estes cruzamentos de linhas ao desenhá-las. Não foi a partir do desenho que percebi, não foi a partir do cálculo ou da descrição. É verdade. Foi observação, pronto, e reproduzir a forma como eles se faziam. E estas margens? Portanto, são outros elementos que fui buscar à minha terra, em França, de que tenho muitas saudades, como se deve compreender. São elementos escultóricos de igrejas românicas, que a minha terra tem muitas igrejas românicas. E isto é um friso em baixo relevo que podemos ver no coro da igreja de Marignac, que realmente é algo espantoso. Só representei uma pequena parte e é simétrico, é o mesmo friso. Pelo meio vai aparecendo uma prece? Sim, que uma prece que eu ouvi de um pastor da Igreja Luterana Francesa, Jean-François Brenne é o nome do pastor, e que tem a ver com... é uma espécie de declaração de fé e por mim uma espécie de descrição do que é a fé cristã. Muito bem, acho que podemos terminar assim. Muito obrigada, António, por esta viagem, por mundos inexistentes ou existentes. Agradeço terem estado presentes e, enfim, convido-vos a virem à exposição de Anthony Despala.